Muito boa tarde a todos os nossos amigos do CWB Curitiba Cast. O seu podcast, aquele podcast em que você de Curitiba vai ficar sintonizado. E eu não sei porque eu tô falando assim como radialista, que não é a ideia deste podcast. Mas meu nome é Rodrigo, também conhecido como Gary. E eu estou aqui com o meu co-anfitrião, o meu compadre, né? Eu nunca batizei nenhum filho dele, nem ele batizou o meu, mas eu já adotei ele como meu compadre, Edson Cortiano. Cortiano, muito boa tarde, como está Vossa Senhoria nesta tarde maravilhosa de segunda-feira? Good afternoon, Gary. Boa tarde, Rô. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 2 do CWB Cast, o melhor dos 750 mil podcasts que existem por aí. Mas você seja bem-vindo. Ótimo estar aqui com vocês e vamos tentar fazer um episódio bem interessante, bem divertido e que vocês vão curtir bastante. Bom, quem já assistiu o primeiro episódio, inclusive o episódio piloto, que veio antes, né? Então esse, nessa lógica, não seria o segundo, Cortiano, seria o terceiro episódio. Mas tecnicamente é o segundo, né? Porque o primeiro a gente chamou de piloto. Então quem assistiu o piloto e quem assistiu o primeiro episódio percebeu que a gente faz uma divisão ali de línguas dentro do podcast. Ou seja, faz um pedaço em português e o outro pedaço em inglês, tá? Então isso, para quem não sabe, para quem não nos conhece na esfera pessoal, uma coisa que deve ficar muito clara para quem não nos conhece, é que nós somos ambos professores de inglês, professores de língua inglesa. Tá? Então, a ideia primordial de se fazer um pouquinho em inglês, um pouquinho em português, é basicamente para que o nosso público também possa usufruir daquilo que a gente pode entregar de melhor, que é a ajuda para aqueles que estão aprendendo o inglês ou para aqueles que, porventura, já saibam inglês e estejam fazendo algo que não é falado, mas que é indispensável, que é a manutenção do idioma, ou seja, praticar a audição. Né? A gente, como professor, o Cortiano vai me ajudar também aqui a falar sobre isso. Existem muitos alunos, melhor dizendo, pessoas que aprenderam o inglês, mas que depois, ali passados 10 ou 15 anos, né, de uma aquisição de fluência, por assim dizer, se dão conta de que esqueceram, se não tudo, pelo menos o principal. Tá? Isso se dá pela falta de manutenção. Não existe aprender o idioma e parar de entrar em contato, parar de aprender coisas novas sobre esse idioma. Então, com base nessa cláusula pétrea, né, Cortiano, do estudo e do ensino da língua inglesa, né, a gente, né, conversou bastante antes mesmo da fundação desse podcast, para antes nos perguntarmos como aluno, o que seria interessante, como quem está aprendendo inglês ou como alguém que já sabe, o que é interessante, além, é claro, de todos os outros tópicos, o que é interessante ter aí para fortalecer, para ajudar a, praticar mais aí o idioma. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mais uma reunião ao vivo entre os dois sócios fundadores aqui, tá? Mas que com toda a certeza do mundo, você que está aprendendo inglês ou já sabe, como eu sempre falo, vai se beneficiar. Então vamos lá. Eu tenho algumas observações. O Rodrigo sempre deixa umas pontas legais para eu ir alinhavando. Então, por exemplo, quando eu falei o segundo episódio, eu errei, eu quis dizer episódio 2, que na verdade é o terceiro episódio, já que houve o episódio 0, né? 0, 1, 2, então o episódio 2 é o terceiro episódio. Estou bastante acostumado com esses problemas numéricos, porque eu tenho uma dificuldade com números, então acontece muito esse tipo de coisa. E, inclusive, fatos interessantes sobre números, né? Por exemplo, todos sabemos que os 3 mosqueteiros eram 4, eu pertenço a uma confraria chamada 7 Monos e somos 8, e por aí vai, né? Esses paradoxos estão sempre conosco. Um recente que eu descobri, eu sou budista e nós falamos muito
do Brahma Viharas, que são as quatro casas celestiais que a gente chama, e essas 4 casas celestiais são 5. Então essa história já vai longe, né? Então, e a nossa ideia, tanto para a língua portuguesa quanto para a língua inglesa, é trazer várias coisas interessantes para vocês, adivinhações, algumas dicas de gramática, algumas dicas de vocabulário, riddles, adivinhações, que são sempre coisas interessantes, poemas, leituras de alguns textos. Então, nós vamos tentar trazer isso tudo para vocês. Esse nosso episódio vai ser assim uma espécie de um sampler, que a gente fala em inglês, né? Que é aquele amostra, né? Você abre aquela amostra e tem as cores todas ali. Nós vamos mostrar aí para vocês umas 6, 7 cores diferentes, ou seja, uns 6, 7 mini assuntos diferentes, mini sessões que vão aparecer sempre no nosso podcast. Então é isso. A nossa ideia hoje é isso, tanto em português quanto em inglês. Trazer esses tidbits, essas coisinhas gostosas linguísticas para vocês e, se possível, dar algumas dicas que vocês possam trazer, né, para o dia a dia do seu uso linguístico, tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. Maravilha, Cortiano. Então vamos começando aqui para o público então se familiarizar e entender o que vai estar presente aí nas nossas conversas, nos próximos podcasts. Então explica para o nosso público o que seria WOTD, Word of the Day. Então, esse WOTD, Word of the Day, existe até um podcast da Merriam-Webster com esse nome. E existem vários outros podcasts exatamente com esse nome, Word of the Day. A ideia é trazer uma palavra nova. Por exemplo, o Merriam-Webster faz isso muito bem, o Peter Sokolowski. Cara, ótimo. Um episódiozinho assim, um mini podcast de 2, 3 minutos todos os dias, em que ele fala a palavra e ele diz a que classe gramatical ela pertence, adjetivo, verbo, etc. Dá uma explicação rápida sobre o significado da palavra, alguns sinônimos, uma ou outra frase em que ela é usada, frases recentes. Depois ele fala um pouco da etimologia. Essa palavra é uma palavra bonita, etimologia. Vocês vão notar que eu tenho essa tendência de sempre ir pela etimologia. A etimologia significa ao pé da letra, etymos é verdade e logos é palavra. É a verdade da palavra, é a origem da palavra. Então, ele fala da etimologia da palavra e é isso. Então, a word of the day seria a palavra do dia, né? É sempre interessante a gente enriquecer o nosso vocabulário e eu faço isso todos os dias religiosamente, uma word of the day aqui no meu caderninho. Todos os dias tem uma nova. A de hoje eu ainda não anotei, mas a de ontem foi debauch em inglês, uma palavra muito interessante, significa aparecer, to emerge. Então a ideia é essa, double word of the day, ou a palavra do dia, seria uma palavra interessante em que a gente deveria incorporar ao nosso vocabulário. Agora aqui no roteirinho que você me passou, você colocou uma palavra como exemplo aqui que eu achei bem interessante. Eu não sei se eu vou saber a pronúncia correta. Mudita se escreve, né? Como é que pronuncia isso? Mudita. Ela é uma palavra do Pali. Pali é uma língua antiga, eu acho que até contemporânea do sânscrito, parecida inclusive com o sânscrito, era a língua do Buda. E esse Mudita é um dos 4, lembra que eu mencionei que nós temos 4 Brahma Viharas, são as residências celestes. O Mudita é uma delas, que é muito interessante. Você quer ler a definição aí, Rodrigo? O que é que eu falo? O que eu achei legal que você colocou na definição aqui, que ela é antônimo, ou seja, o oposto da alemã Schadenfreude. Então, para quem não sabe o que é o Schadenfreude, Cortiano explica melhor.
Ô, estudante de alemão aí é você, meu amigo. Agora é contigo. Essa bola tá, tá na tua quadra. Então tá bom. Vamos lá. Bom, Schadenfreude, inclusive, é interessante porque associa-se em listas de artigos que as pessoas escrevem sobre palavras que só existem em um determinado idioma, supostamente, né, pelo menos, como, por exemplo, saudade. Nossa saudade, supostamente, só existe em português. O Schadenfreude entra nessa lista, que é uma palavra que só existe em alemão e não existe uma tradução. Existe uma explicação, mas não uma tradução. Que é basicamente o seguinte: quem aqui tem pelo menos 25 anos ou mais de idade, como é o meu caso, estou com 31, deve lembrar muito bem acho que até existe hoje em dia, mas com o YouTube isso já perdeu a graça, né? Que são as videocassetadas do Faustão. Tá? Então você se pergunta, mas por que eu acho tão engraçado vendo as pessoas se dando mal, né? Então isso é basicamente o Schadenfreude, esse prazer por ver a pessoa se dando mal. Isso, e o mudita é exatamente o contrário, é o prazer de ver a pessoa se dando bem. A gente chama isso de sympathetic joy, ou seja, uma alegria, não é simpática, qual é a palavra em português? Me ajuda agora para sympathetic, é empática. Uma alegria empática. Então essa seria a word of the day, uma palavra do Pali, uma língua muito antiga. Então, Citation of the Day, CIOTD, né? Qual que é a tua ideia, Cortiano, para os nossos podcasts aí, quanto à questão de citação do dia? O que você pretende trazer com isso? A citação do dia seria a gente ler uma quote, né, uma citação de algum normalmente ator, atriz, ou poeta, ou escritor, ou teatrólogo, alguma pessoa que tenha uma cabeça boa, que tenha dito alguma coisa interessante e rapidinha, né? Então, uma citação não vai ser muito longa, vai ser alguma coisa assim de uma frase. Então, a ideia seria essa, trazer... Pessoal, entendam bem, hoje é um sampler, né? Então, nós estamos dando uma ideia das coisas que vão ter. Não vai ter todo episódio, senão seria uma sequência de um monte de sessõezinhas, acabava não sendo nada muito interessante, né? Se tudo chopped, tudo cortadinho. Não, isso tudo vai estar dentro dos temas, né, debatidos, no caso. Isso, né? Exatamente. A gente vai trazer isso dentro dos temas debatidos. Então, quando estivermos falando lá sobre sonhos lúcidos, ou sobre tocar guitarra, seja lá qual for o assunto, sobre escultura, a gente vai tentar trazer alguma coisa dentro, né, uma citação sobre aquele assunto. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de mudita, que é isso de você sentir alegria pela pessoa se dar bem, ou de sentir alegria pela pessoa se dar mal. Aí a gente traria uma citação sobre o assunto. A ideia é mais ou menos essa do Citation of the Day. Tá? Ele podia se chamar também Quote of the Day. Em inglês, a gente pode chamar tanto de Citation ou Quote. É mais comum Quote, mas daí vai embolar o meio de campo, porque tem um outro Q mais para frente, então vai ficar o C mesmo, Citation of the Day. Vou fazer uma citaçãozinha rápida para vocês terem uma ideia. Eu gosto desse aqui porque é um provérbio espanhol e diz assim: Tomorrow is often the busiest day of the week. Amanhã é frequentemente o dia mais trabalhoso da semana, o dia mais busy, mais ocupado da semana. E é pura verdade, né? Porque a gente deixa tudo para amanhã. Verdade. Esse é o mantra da procrastinação, né? Esse é o mantra da procrastinação. Procrastinação é uma bela palavra, lá vai a etimologia de novo. Pro significa antes e cras amanhã. Aliás, ou esse pro pode ser deixar para depois, né? Pode significar depois. Então, procrastinar é deixar para amanhã. É exatamente o que significa a palavra procrastinar. Todos somos muito procrastinadores, não é? É verdade, Rodrigo?
É o que eu sempre disse, sempre digo, não sei se eu falei isso em um podcast ou alguma outra live que a gente já fez juntos, que todos são procrastinadores em algum nível. Não existe uma pessoa 100%, né, livre de procrastinação. Inclusive, tem um TED Talk muito legal, muito divertido, chamado alguma coisa sobre dentro da mente de um mestre na procrastinação. Você já viu esse? Deixa eu anotar isso aqui e depois a gente bota um link para esse aí. Interessante, eu quero ver porque eu não vi. Dentro da mente de um mestre da procrastinação? Isso, ele está em inglês, Inside the Mind of a Procrastination's Master, ou algo que o valha. É sensacional esse TED Talk. Eu já assisti umas 10 vezes e eu ri igualmente nas 10 vezes. Não deixem de ver os comentários, as notas embaixo aí do podcast, que vai estar lá, gente. Então vou aproveitar aqui. Deixa eu só aproveitar aqui que você falou em embolar no meio de campo para fazer uma citation of the day de um grande, além de futebolista, filósofo, né? Porque para falar um provérbio desse tem que ter a filosofia correndo nas veias, né? Que é o grande Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldinho Dentuço, né? Como o pessoal conhece. Então ele, de certa feita, disse a seguinte frase. Prestem muita atenção. Abre aspas. É muito difícil jogar contra o Uruguai, porque o Uruguai é um time muito difícil de se jogar contra. Então fica com essa reflexão aí, né? Quem entendeu o significado que ele quis dizer com isso, me fala que eu tô tentando buscar esse, né? Tal qual essa busca budista pela, né? Não sei se é verdade, mas atribuem a ele também a outra famosa frase: nem que eu tivesse 2 pulmões eu alcançava essa bola. Exatamente. Então é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Mas vamos em frente aí. Nós temos várias do Vicente Mateus, né, Rodrigo? Você lembra do cara, né? Do ex-diretor do Corinthians? Esse tinha cada sacada genial. Um dia falaremos dessas citações futebolísticas. Aguardem. Dá um podcast inteiro só sobre isso. E sabe, aproveitando o gancho aqui, a gente tá brincando, mas eu adoro ler histórias de futebol. Sabe? Eu adoro ler histórias de futebol. E a gente tem muitos, em Curitiba mesmo, né? Muitos jogadores famosos. Eu não sou expert de futebol, eu gosto muito como todo brasileiro. Mas eu sei que a gente tem muitos jogadores famosos aqui na cidade, né? Pessoas que jogaram no Coxa da década de 80, né? 70, e que são pessoas acessíveis. Você consegue conversar, inclusive fica uma brecha pra gente trazer o pessoal aqui, né, Cortiano? Tem um que abriu uma padaria lá no Bacaxiri, o Aladim. Lembra do Aladim? Então, ele tem uma padaria do Aladim. Vamos lá entrevistar ele. Com certeza, tem histórias bacanas. Comemos um pão de queijo lá. Com certeza, não só pérolas aí da filosofia, mas também tem histórias interessantes, né? Então, assim, dando sequência aqui, Reading of the Day, né? Que é outra ideia que o Cortiano trouxe aqui, a gente tem conversado, que é fazer a leitura de alguns poemas, alguns textos, né? Dentro do podcast. Inclusive, se o Cortiano aqui me permitiu, eu gostaria de pedir a leitura do poema é curitibano o autor, né? O autor é curitibano. Isso. Vou propor assim, Rodrigo. Vamos fazer assim. Vai misturar um pouquinho, mas tudo bem. Eu gostaria muito que você lesse. Teu inglês é bacana, tua pronúncia é legal. Que você lesse o Are There Any Questions, que é talvez o meu pequeno texto favorito de todos os textos que eu já li da minha vida. Ele é absolutamente fantástico. Aí, se você o ler em inglês, eu posso ler em português e em seguida o texto do Jamil. Vai dar aí uns 5, 8 minutos de leituras. Vocês aguentam, né, meus queridos ouvintes? Topas, Rodrigo? Com certeza, então, vamos lá. Você começaria lendo o Are There Any Questions? E depois eu leio o Are There Any Questions em português, que é uma tradução que eu fiz, espero que esteja boa.
E já leio em seguida o texto do Jamil sobre como os curitibanos não somos muito de nos prestigiar. Vocês vão gostar do texto. O texto é sensacional. Só fazendo um gancho aqui, né, desse poema, vocês vão entender, né? Mas faz lembrar aquele humorista, eu nunca lembro o nome dele, é um cara muito bom, é um cara que imitava a Dilma. Ele tinha, acho que até hoje ele imita, né? Ele tem o canal lá, que ele fazia a Dilma Bolada no YouTube. Não sei se você já viu. Não conheço. Ele era amigo da Dilma, até a Dilma achava engraçado isso aí. Não era piadas assim maldosas, né? Mas ele é muito bom, é Gustavo não sei das quantas. Ele é muito engraçado, né? E ele tem dentro do stand-up dele, que ele é de uma cidadezinha pequena de Minas Gerais, que eu obviamente não vou lembrar o nome tão pouco. Mas ele fala que lá o sucesso dele é muito invejado. Ou melhor dizendo, o sucesso de qualquer um dos conterrâneos lá, ele é invejado, né? E diz que as pessoas, ele mesmo conta, né? Que algumas pessoas falam pros conterrâneos dele lá, né? Ah, mas e o Gustavo? Tá famoso no Brasil inteiro, né? Diz que um conterrâneo que se preze lá, que tem o sangue da cidade correndo na veia, vai virar pra essa pessoa e vai dizer assim, mas até quando, né? Então, o curitibano é mais ou menos, a gente tem mais ou menos isso na cultura, como vocês verão aqui quando da leitura do poema aí do Jamil, né, Snag? Vamos lá então para Are There Any Questions? Cortiano, se eu pronunciar alguma coisa errado, se eu comer alguma... Eu te corrijo. Você me corrija aí no ato, por favor. Vamos lá. An homage to teachers. Manda abraço. Começando aqui já do Are There Any Questions, né? Na parte que faz a pergunta. Se você quiser ler esse textinho de introdução, aí eu acho legal esse An homage to teachers, que tá logo em cima. Como eu tô gravando a tela também aqui, eu vou deixar, na hora da edição, eu vou deixar essa parte para quem quiser acompanhar a leitura, né? Até quem, de repente, ainda não tá com o inglês mais avançado, fica mais fácil para pelo menos ver quais são as palavras que eu estou lendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Many of us here are teachers, coaches, trainers. Those who aren't always remember fondly a great teacher who inspired them. I have never in 60 or plus years on this planet read anything so touching, so poignant. Esse aqui é francês, no caso? Poignant. Poignant in English. Poignant. All right. Poignant. So clever and so riveting on this topic. I don't know this word, okay? Riveting. What does riveting mean, Cortiano? Riveting means something. A rivet is something that you use to glue something, like a nail. You know, it catches you, it grabs you. Alguma coisa, segundo o meu tradutor automático aqui, alguma coisa que gruda, que cola. Riveting é isso. Isso. So riveting on this topic. As Robert Fogans are there any question? O inglês é difícil da leitura porque depende muito do parágrafo, né? Mas enfim, vamos lá. From his second book, It Was on Fire When I Lay Down on It. If you haven't read anything by him besides the essay you're about to read and fall in love with, I recommend you check out the last review in this page, the one on All I Really Need to Know. And here's the essay. Are there any questions? An offer that comes at the end of college lectures and long meetings said, when an audience is not only overdosed with information, but when there is no time left anyhow. At times like that, you sure do have questions, like, can we leave the room? And, what the hell was this meeting for? And, where can I get a drink? The gesture is supposed to indicate openness on the part of the speaker. I suppose, but if in fact you do ask a question, both the speaker and the audience will give you drop-dead looks. And some fool, some earnest idiot always asks, and the speaker always answers by repeating most of what he has already said. But if there is a little time left and there is a little silence in response to the invitation, I usually ask the most important question of all. What is the meaning of life?
You never know. Somebody may have the answer. And I really hate to miss it because I was too socially inhibited to ask. But when I ask, it's usually taken as a kind of an absurdist move. People laugh and nod and gather up their stuff, and the meeting is dismissed on that ridiculous note. Once, and only once, I asked that question and got answered. One that is with me still. First, I must tell you where this happened because the place has a power of its own. In Greece, again. Near the village of Gonia, on a rocky bay of the island of Crete, sits a Greek Orthodox monastery. Alongside it, on the land donated by the monastery, is an institute dedicated to the human understanding and peace, and especially to approachment between Germans and Cretans. Cretans, right? People from Creta, Cretans. An improbable task, giving the residue of wartime. This site is important because it overlooks the small airstrip at Melin, where Nazi paratroopers invaded Crete and were attacked by the peasants wielding knives and hay scythes. The retribution was terrible. The populations of whole villages were lined up and shot for assaulting Hitler's finest troops. High above the institute is a cemetery with a single cross marking the mass grave of Cretan partisans. And across the bay, on yet another hill, is the regiment burial ground of the Nazi paratroopers. The memorials are so placed that all might see and never forget. Hate was the only weapon that Cretans had at the end, and it was a weapon many vowed never to give up, never ever. Against this heavy curtain of history is this place where the stone of hatred is hard and thick, the existence of an institute devoted to healing the wounds of war is a fragile paradox. How was it come to be here? The answer is a man, Alexander Papaderos, a doctor of philosophy, teacher, politician, resident of Athens, but a son of this soil. At war's end, he came to believe that Germans and the Cretans had much to give one another, much to learn from one another, that they had an example set. For if they could forgive each other and construct a creative relationship, then any people could. To make a lovely story short, Papaderos succeeded. The institute became a reality, a conference ground on the site of horror. And it was in fact a source of productive interaction between the two countries. Books have been written on the dreams that were realized by what people gave to people in this place. By the time I came to the Institute for a summer session, Alexander Papaderos had become a living legend. One look at him and you saw his strength and intensity, energy, physical power, courage, intelligence, passion, and vivacity radiated from his person. And to speak to him, to shake his hand, to be in a room with him when he spoke was to experience his extraordinary electric humanity. Few men live up to their reputations when you get close. Alexander Papaderos was an exception. At the last session on the last morning of a 2-week seminar on Greek culture led by intellectuals, experts in their fields, who were recruited by Papaderos from across Greece, stood in the bright Greek sunlight of an open window and I looked out. Papaderos from across Greece. Papaderos rose from a chair at the back of the room and walked to the front where he stood in the bright Greek sunlight of an open windows and looked out. We followed his gaze across the bay to the iron cross marking the German cemetery. He turned and made the ritual gesture. Are there questions? Quite quilted the room.
These 2 weeks had generated enough questions for a lifetime, but for now, there was only silence. No questions? Papadeiros swept the room with eyes. So I asked, Dr. Papadeiros, what is the meaning of life? The usual laughter followed and people stirred to go. Papadeiros held up his hand and stilled the room and looked at me for a long time, asking with his eyes if I was serious, and seeing from my eyes that I was. Said, I will answer your question. Taking his wallet out of his hip pocket, he fished into a leather billfold and brought out a very small round mirror, about the size of a quarter. In what he said went like this. When I was a small child during the war, we were very poor and we lived in a remote village. One day, on the road, I found the broken pieces of a mirror. A German motorcycle had been wrecked in that place. I tried to find all the pieces and put them together, but it was not possible, so I kept only the largest piece, this one, and by scratching it on a stone, I made it round, began to play with it as a toy, and became fascinated by the fact that I could reflect light into dark places where the sun would never shine. In deep holes and crevices and dark closets, it became a game for me to get the light into the most inaccessible places I could find. I kept the little mirror, and as I went about my growing up, I would take it out in idle moments and continue the challenge of the game. As I became a man, I grew to understand that this was not just a child's game, but a metaphor for what I might do with my life. I came to understand that I am not the light or the source of light, but light, truth, understanding, knowledge is there, and it will only shine in many dark places if I reflect it. I am a fragment of a mirror whose whole design and shape I do not know. Nevertheless, with what I have, I can reflect light into dark places of this world, into the black places in the hearts of men, and change some things in some people. Perhaps others may see and do likewise. This is what I am about. This is the meaning of life. And then he took his small mirror and, holding it carefully, caught the bright rays of daylight streaming through the window and reflected them into my face and onto my hands folded on the desk. Much of what I experienced in that way of information about Greek culture and history that summer is gone from my memory, but in the wallet of my mind, I carry a small round mirror still. Are there any questions? That's it. Espero ter lido com uma boa cadência, de uma boa forma, né? E o que você achou do texto, Rodrigo? Sensacional. Você traduziu vou fazer um jabazinho aqui pro Cortiano, né? Quem que estiver assistindo e tiver livro escrito em inglês, eis um bom tradutor aqui. Vamos tentar, vamos lá. Eu não vou fazer justiça, mas vou tentar. A introduçãozinha diz assim, né? Uma homenagem aos professores. Muitos de nós aqui somos professores, treinadores, coaches. Aqueles que não são, sempre se lembram com carinho de um grande professor que os inspirou. Nunca em meus mais de 60 anos neste planeta li algo tão comovente, tão tocante, tão inteligente, tão fascinante sobre esse assunto como o que escreveu Robert Fulham em Alguém Tenha Uma Pergunta? De seu segundo livro, Quando Deitei, o Colchão Já Estava Pegando Fogo. Se você não leu nada dele, além do artigo que está prestes a ouvir e pelo qual vai se apaixonar, recomendo que dê uma olhada na última resenha desta página sobre tudo o que realmente precisa saber. O linkzinho vai estar nas notas, nos comentários. E aqui está o artigo. Só uma observação, esse livro dele, imagine, o título é
quando deitei, o colchão já estava pegando fogo. A história é ótima. Então, são várias crônicas pequenas que ele escreve, ou essays, né, artigos. E esse aí conta uma história muito interessante, que os bombeiros foram salvar uma pessoa que estava numa cama pegando fogo, e eles perguntaram, mas como é que começou esse fogo? E a pessoa o homem que estava deitado na cama falou, olha, eu não sei, já estava pegando fogo quando eu deitei nela. Então, você imagina como ele estava cansado, né? Ele foi deitar numa cama que estava pegando fogo. O título do artigo, então, do essay, né? Desse artigo é Alguém Tem uma Pergunta, Robert Fulghum. Do livro Já Estava Pegando Fogo Quando Deitei Nela. Tradução minha. Alguém tem uma pergunta? É uma praxe muito utilizada ao término de palestras universitárias e reuniões longas, praticada quando os participantes não só estão fartos de informação, mas quando não há mais tempo mesmo. Em momentos como esses, você seguramente tem perguntas. Podemos sair agora? E para que diacho serviu essa reunião? E onde que eu consigo uma bebida? O gesto, suponho, indica uma abertura por parte do orador, mas se você faz mesmo uma pergunta, que pergunta tanto o orador quanto a plateia vão te lançar olhares de ódio. E algum tolo, um bobo honesto sempre pergunta. E o orador sempre responde, repetindo na maior parte o que já disseram. Mas se há um tempinho sobrando e um pouco de silêncio em resposta ao convite, eu normalmente faço a pergunta mais importante de todas. Qual é o significado da vida? Nunca se sabe, alguém pode ter a resposta, e eu realmente odiaria perdê-la por estar também socialmente inibido para perguntar. Mas quando eu pergunto, a pergunta é normalmente encarada como algum tipo de lance absurdista. As pessoas riem, balançam a cabeça e recolhem suas coisas, reunião encerrada neste tom ridículo. Uma vez, e só uma vez, eu fiz aquela pergunta e recebi uma resposta. Uma que ainda está comigo. Primeiro, eu tenho que lhe contar onde aconteceu, porque o lugar tem um poder próprio. Na Grécia, novamente. Próximo a uma aldeia de Gônia, em uma baía rochosa na ilha de Creta, fica um monastério grego ortodoxo. Ao lado dele, num terreno doado pelo monastério, está um instituto dedicado à compreensão humana e à paz, e especialmente para a reaproximação entre alemães e cretenses. Uma tarefa improvável em vista ao resíduo do tempo de guerra. Este local é importante porque tem vista para uma pequena pista de voo de Malene, onde paraquedistas nazistas invadiram Creta e foram atacados por camponeses, brandindo facas e foices de colher feno. A retaliação foi terrível. As populações de aldeias inteiras foram enfileiradas e mortas a tiro por atacar a tropa de elite de Hitler. Bem acima do instituto há um cemitério com uma única cruz que marca a sepultura de massa onde estão enterrados os guerrilheiros cretenses. E do outro lado da baía, em outra colina, está o Campo Santo regimental dos paraquedistas nazistas. Os memoriais foram colocados deste modo para que todos os pudessem ver e não esquecer nunca. O ódio era a única arma que os cretenses tinham no final. E era uma arma que muitos juraram nunca depor. Nunca, jamais. Contra esse funesto pano de fundo de história, neste lugar onde a pedra do ódio é dura e espessa, a existência de um instituto dedicado a curar as feridas de guerra é um frágil paradoxo. Como ele veio a ser construído aqui? A resposta é um homem, Alexander Papadeiros. Doutor em filosofia, professor, político, residente em Atenas, mas filho desta terra. Ao fim da guerra, ele chegara à convicção de que os alemães e cretenses tinham muito para dar uns aos outros, muito para aprender uns com os outros. Que eles tinham um exemplo a dar, pois se conseguissem perdoar uns aos outros e construir uma relação criativa, qualquer um também conseguiria. Para encurtar essa história linda, Papadeiros foi bem sucedido. O Instituto se tornou uma realidade, um lugar de conferências num lugar de terror. E tornou-se, na realidade, uma fonte de interação produtiva entre os dois países. Foram escritos livros sobre os sonhos que foram realizados a partir do que as pessoas deram neste lugar. Quando vim ao Instituto para um seminário de verão,
Alexander Papadeiros tinha se tornado uma lenda viva. Bastava olhar para ele para ver sua força, intensidade, energia, força física, coragem, inteligência, paixão e vivacidade irradiavam de sua pessoa. E falar com ele, apertar sua mão, estar na mesma sala que ele estava quando falava, significou experimentar uma extraordinária e elétrica humanidade. Poucos homens justificam sua reputação quando se chega perto deles. Alexander Papadeiros foi uma exceção. Na última sessão da última manhã de um seminário de 2 semanas sobre cultura grega, lecionado por intelectuais, especialistas em seu campo, recrutados por Papadeiros em toda a Grécia, Papadeiros levantou da cadeira do fundo da sala e caminhou até a frente, onde se postou na luminosa luz solar grega de uma janela aberta e olhou para fora. Nós seguimos seu olhar através da baía para a cruz de ferro que marca o cemitério alemão. Ele se voltou e fez o gesto ritual. Alguém tem uma pergunta? O silêncio forrou a sala como um acolchoado. Essas 2 semanas tinham gerado perguntas suficientes para uma vida inteira. Mas no momento havia apenas silêncio. Nenhuma pergunta? Papadeiros varreu a sala com os olhos. Então, eu perguntei. Dr. Papadeiros, qual é o significado da vida? Seguiu-se o riso habitual e as pessoas começaram a se mexer para sair. Papadeiros levantou a mão e acalmou a sala e olhou para mim por muito tempo, perguntando com os olhos se a pergunta era séria e vendo nos meus olhos que era. Eu responderei sua pergunta. Tirando a carteira do bolso de trás, ele mexeu na carteira de couro, tirou um espelhinho redondo, muito pequeno, tamanho de uma moeda de 50 centavos americana, e o que ele disse foi: quando eu era uma criança pequena, durante a guerra, nós éramos muito pobres e morávamos em uma aldeia remota. Um dia na estrada eu achei pedaços quebrados de um espelho. Naquele local uma motocicleta alemã tinha sofrido um acidente. Tentei encontrar todos os pedaços e reuni-los, mas não foi possível. Por conseguinte, guardei apenas o pedaço maior, este aqui. E raspando-o numa pedra, eu arredondei. Comecei a brincar com ele como um brinquedo e fiquei fascinado com o fato de poder refletir luz em lugares escuros onde o sol nunca brilharia, em buracos fundos e fendas e armários escuros. Era um brinquedo para mim, iluminar os lugares mais inacessíveis que conseguia encontrar. Guardei o pequeno espelho e, enquanto crescia, eu sacava o espelhinho em momentos ociosos e continuava o jogo. Quando me tornei um homem, passei a entender que aquilo não era apenas um jogo de criança, e sim uma metáfora para o que poderia fazer com minha vida. Com o tempo, compreendi que eu não sou a luz ou a fonte da luz, mas a luz, verdade, compreensão, conhecimento, está lá, e só brilharia em muitos lugares escuros se eu a refletisse. Sou um fragmento de um espelho cujo desenho e forma completa não conheço. Não obstante, com o que sei, posso refletir a luz nos lugares escuros deste mundo, nos lugares negros no coração dos homens. E consigo mudar algumas coisas em algumas pessoas. Talvez outros vejam isso e façam também. E é a isso que vim. Este é o significado da minha vida. E então, ele pegou o seu espelhinho e, segurando-o com cuidado, apanhou os raios luminosos do dia que fluíam pela janela e os refletiu no meu rosto e nas minhas mãos cruzadas sobre a escrivaninha. Muito do que eu experimentei em termos de informação sobre cultura e história grega naquele verão se foi da minha memória. Mas na carteira da minha mente ainda levo esse pequeno espelho redondo. Alguém tem uma pergunta? Sensacional, né? Cara, eu choro quando leio esse texto. Aproveita então a emoção e já emenda com o vosso conterrâneo Jamil Sneg. Vamos lá. O texto do Jamil Sneg. Vamos lá, pessoas. Um clássico do grande escritor curitibano Jamil Sneg, nascido em 1939, falecido em 2003. Como se tornar invisível em Curitiba, uma crônica de Jamil Sneg.
Você pode começar treinando numa dessas manhãs de muita neblina, à margem de um lago, num bairro bem afastado no centro da cidade. Pode optar por uma rua deserta no começo da noite ou numa véspera de feriado. Pode vestir um uniforme camuflado ou levar o seu personal trainer a tiracolo, pouco importa. Esteja você com síndrome do pânico ou com o coração amargurado, existe um método muito mais eficiente para se tornar invisível em Curitiba do que essas deambulações pelos ermos da cidade. Embora não esteja ao alcance de todos, convém conhecê-lo, já que é absolutamente infalível e seus resultados surpreendentes. Primeira condição, você precisa ter talento genuíno. Estudar bastante também ajuda, mas não substitui aquele toque de gênio inconfundível que marca e distingue certas pessoas desde o berço. Pois bem, de posse desse talento que Deus lhe deu, e contra a falta de estímulo da família, do meio e particularmente da própria cidade, você deve se atirar de corpo e alma na consecução do seu destino. Guiado unicamente pelo seu daimon, pelo seu anjo tutelar, você dará início à construção da sua lenda pessoal e dos projetos que dela advirão. Você estará finalmente a caminho de tornar-se invisível. Cada conquista, cada livro publicado, cada poema, escultura ou canção, cada tela, espetáculo, disco, filme ou fotografia, cada intervenção bem-sucedida no esporte, no direito ou na medicina, cada vez que alguém lá fora reconhecer com isenção de ânimo que você está produzindo obra ou feito significativo, o seu grau de invisibilidade aumenta em Curitiba. E é muito fácil perceber isso. Primeiro, não faltarão pessoas tentando dissuadi-lo do seu próprio talento. Tudo farão para reconduzi-lo de volta à mediania, ou melhor, à mediocracia, que é o sistema vigente nesse extrato a que denominamos cultura. Se você resistir, tentarão cooptá-lo com promessas de nomeações ou ofertas de emprego em atividades sucedâneas. Se você é um belo projeto de escritor, alguém tentará convencê-lo que é melhor, mais lucrativo ser redator de propaganda. Se você é um jovem promissor cirurgião plástico com projetos de especialização no exterior, não faltará quem o convite para sócio de uma dessas empresinhas de medicina privada lá onde o diabo perdeu as botas. Se mesmo assim você se mantiver fiel ao seu daimon, à sua lenda pessoal e não arredar o pé do seu destino, a invisibilidade torna-se então um projeto irreversível. Os amigos mais chegados são os primeiros a acusar falhas em seus sistemas de radar quando o objeto a ser captado é você ou algo que lhe diz respeito. Os convites tornam-se mais escassos, o telefone não toca como antigamente, e mencionar seu nome ou seus feitos nas reuniões para as quais você não foi convidado passará a ser tomado como um gesto de imperdoável traição ao grupo. Deste momento em diante, só os inimigos falarão de você. Falarão mal, obviamente. E o mais curioso, a maioria desses inimigos, entre aspas, a 90% deles, você jamais falou, jamais sequer foi apresentado. Os amigos a gente escolhe, os inimigos escolhem-se a si próprios. Esta talvez seja a parte mais cruel, ou mais irônica, da história. A sua visibilidade enquanto pessoa transfere-se para a imagem que os outros fazem de você, pois é ela, a sua imagem, que circula e passa a frequentar os lugares para os quais você já não é solicitado. Não é mais você em pessoa, carne, sistema nervoso, personalidade, alma, que se oferece à percepção do outro, mas uma espécie de correlato simbólico impregnado de tudo que os outros lhe atribuem. Para encurtar, vale a pena manter-se fiel ao seu daimon e cumprir com resignação cada etapa de sua lenda pessoal? Acho que sim. Curitiba está cheia de pessoas invisíveis. Bom, eu gostaria de ouvir, Cortiano, a gente tá arrumando pro final, esse é um episódio mais curto mesmo, é pra gente realmente dar um sampler, como você bem colocou, do que está por vir aí, pros, né, ideias que a gente teve, né, digamos assim, e queremos colocar em prática nos episódios vindouros, né? Mas antes eu gostaria de perguntar por uma questão de curiosidade mesmo, que é minha e que com certeza é de muita gente que vai estar ouvindo aqui o podcast. Qual que é a tua leitura desse texto?
Como é que você interpreta? Olha, eu vou falar a minha, mas a minha com certeza é mais rasa do que a sua. Nós conversamos, inclusive, sobre alguns futebolistas, né? Dirceu Bresser, o Aladim, a Sicupira, pessoas que foram famosíssimas e foram totalmente esquecidas. Parece que há muita gente cheia de talento, que eu acho que é a tese dele em Curitiba, muitos invisíveis, e que não são prestigiados aqui. Nós temos várias histórias desse tipo. Nós, por exemplo, nos anos 70, lançamos uma revista chamada Casa de Tolerância, com quadrinhos de autores curitibanos. Foram 3 números. Era uma revista excelente. Eu tenho certeza que era uma revista que, se fosse lançada no Rio de Janeiro ou em Nova York, nós seríamos todos hoje famosos e milionários. Estou exagerando um pouco, mas a ideia é mais ou menos essa. Que nós temos muitos talentos, gente como Silvio Bach, por exemplo, cineastas. Eu tenho um amigo pessoal, Fernando Severo, cineasta. Ninguém conhece essas pessoas, elas não têm prestígio. Eu acho que o Curitiba trata muito mal os seus talentos. Essa é a minha visão desse artigo, dessa crônica do Jamil. Eu iria mais ou menos nessa linha, né, na minha leitura. Só acrescentaria que infelizmente, a gente tem uma polarização da cultura no eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Evidentemente, nada contra, são lugares onde se encontra mesmo realmente a concentração do talento, né, nacional, no que diz respeito a artes, né? Isso é inegável, mas eu vejo com maus olhos aí essa questão, seja qual for o motivo, seja qual for o causador dessa barreira, né, que é o que eu quero dizer, que existe aí para nós paranaenses. Parece que a gente não consegue escalar aí o mainstream da parte cultural do país, né? Então, parece que criou-se e cria-se naturalmente a impressão de que o paranaense é sem graça. Coisa que nós, claro, suspeitos para falar, evidentemente, por sermos ambos paranaenses, sabemos que não corresponde à realidade. Por isso que esse texto do Jamil Sneg aí é uma pedra que nasceu, como que dizem, uma rosa nascida em cima do concreto, né? Isso mesmo. Beleza, então, Cortiano. Então, acho que é isso por esse episódio, né? Dá para o pessoal já saber o que a gente está planejando aí, né? É claro que cada episódio vai ter um tema, e dentro desse tema a gente vai fazer esse tipo de abordagem, né? Leitura, né? Trazer palavras, trazer o inglês para dentro, né? Desse tema e nutri-lo, trabalhá-lo dessa forma. Então, como sempre, tem ali, é claro, né, a parte onde eu sempre gosto de brincar e falar, uma brincadeira séria, evidentemente, que ali não pertence a nós, e sim a vocês que estão assistindo, que é a seção dos comentários. Fique à vontade para escrever ali o que você, de repente, sentiu que realmente vai vingar, o que é uma boa ideia, o que talvez, na tua opinião, não seja. E é dessa forma que a gente vai construindo esse podcast, que não é à toa que tem pretensões de se tornar o melhor podcast do mundo. Já somos o melhor podcast do Brasil, com toda a modéstia do universo. Mas para, digamos, chegar ao mundo, a gente precisa da ajuda de vocês através do feedback de vocês, que é uma palavra importante para a gente ver a etimologia também nos próximos episódios. Então, só para quem vier a assistir os próximos episódios vai estar por dentro de tudo isso aí. Queria reforçar muito o que o Rô colocou, pessoal. Vamos comentar e, olha, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões, olha, eu gostaria que fosse abordado tal assunto ou que vocês inserissem uma sessãozinha X. Pessoal, será muito bem-vindo. É aquela velha história, 2 cabeças pensam melhor que uma, 100 cabeças pensam melhor que 2, obviamente. Então, por favor, a gente lê todos os comentários, responde todos os comentários, tá? E nós vamos colocar as notas que nós conversamos aí, talvez até os textos, né, Rodrigo? Para quem quiser reler os textos e tal,
vai estar tudo disponível aí para você que venha a prestigiar o nosso podcast depois. Então, por favor, comente, pergunte, sugira. E é isso aí. Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. E vamos que vamos. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço para todos.